Olá, queridos, amados irmãos e irmãs em Cristo, todos que nos assistem também, estamos entrando aqui na nossa live ao vivo, uma alegria. Comece a se conectar, mande sua participação. São 2h30, aqui já o pessoal, alguns entrando já. 2h29, 14h30 está marcada a nossa live. Estamos entrando aqui daqui a pouquinho. Esse aqui é uma escola bíblica virtual que estamos nos propondo a fazer aqui, estudando textos, alguns textos bíblicos referente à segunda vinda de Cristo, né? Segunda vinda de Jesus, amém? Vamos ter uma palavra de oração, preparando o nosso coração. Pai amado, obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos, manusear a Tua palavra, alguns textos sobre a segunda vinda de Cristo, tempos difíceis ou tempos de esperança até o Senhor voltar. Abençoa a vida de cada um aqui que está entrando, cada um que vai poder ouvir depois também. Deus, entregamos, fala conosco, abençoa esse falar e ouvir a Tua palavra. Se Tu conosco, em nome do Senhor Jesus. Repreendemos toda obra maligna e declaramos a Tua vitória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, queridos. Boa tarde a todos. Né? E eu queria dizer, já fizemos dois vídeos, você pode acompanhar, já estão inclusive no YouTube também da CCL, nosso canal do YouTube, estamos colocando ali, e também aqui no Instagram, no meu Facebook também. O primeiro foi sobre, na verdade eu tinha gravado um não ao vivo, que foi o primeiro, mas acabou sendo o segundo, fala bastante sobre o anticristo, ali o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12, nós vemos ali quando o apóstolo Paulo fala do nosso encontro com o Senhor nos ares, e também quando a manifestação do homem da iniquidade, o filho da perdição, e você tem ali, esse vídeo está em duas partes, de aproximadamente 15 minutos cada um, você pode acompanhar ali, quem não viu ainda, não perca, né? Porque nós vamos ter essa série aí, e ali o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e anteriormente ainda, esse saiu ontem ao vivo também aqui no Instagram, nessa nossa oportunidade aqui, sobre o arrebatamento da igreja, também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Alguns versículos ali, vimos sobre a ressurreição dos que já morreram em Cristo, e juntamente com o encontro do Senhor nos ares, aqueles que vão estar vivos no dia da volta, do arrebatamento da igreja. Ali temos então esse estudo em aproximadamente 19, 20 minutos, e hoje estamos nos propondo a pegar um outro apóstolo aqui, o apóstolo Pedro, né? Vemos a visão de Paulo sobre o arrebatamento, alguma coisa, o tempo da segunda vinda até a volta de Jesus, o juízo final, a vitória sobre o anticristo, né, com o sopro da sua boca, fala ali em 2 Tessalonicenses, o sopro da sua boca de Cristo, né? E tem tanta coisa na Bíblia, é tão estimulante, tão maravilhoso, tanta coisa na Bíblia. A palavra de Deus realmente é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E eu estou lembrando ainda, introduzindo antes de vermos o texto aqui, que isso aqui é para todos os que amam a sua vinda. Todos os que amam a vinda de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala no final da sua vida: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, me está reservada, não somente para mim, mas para todos quantos amam a sua vinda. E eu quero te perguntar hoje tarde eu já estou te perguntando, tu e eu amamos a vinda de Jesus? Se nós somos daqueles que amam a sua vinda, então a coroa da justiça nos está guardada, o galardão da justiça para todos os que amam a sua vinda. E hoje eu quero me deter um pouco mais aqui no capítulo 3 de 2 Pedro, né? Onde nós vemos que Pedro, ele até faz menção de Paulo. Se nós vemos alguns versículos no final do capítulo 3, ele diz assim, as coisas que Paulo fala, o nosso amado irmão Paulo, veja só, Pedro, apóstolo de Cristo, citando Paulo como amado irmão, que fala coisas difíceis de entender, algumas coisas talvez até referente à segunda vinda, difícil de entender, que ele reconhece,
mas que alguns deturpam, né? Alguns preferem deturpar e fazer o que não é devido com a palavra de Deus, e acho legal isso aí. Pedro, vamos contextualizar um pouquinho. Pedro, o escritor dessa segunda carta, assim como a primeira epístola de Pedro, é o apóstolo de Cristo, o apóstolo líder de Cristo, né? Que ele falou Jesus falou para ele: pastorei as minhas ovelhas, né? Cuida do meu rebanho. Aqui foi o mesmo que negou Jesus 3 vezes, mas depois foi restaurado. Pedro, apóstolo, né? Nós temos uma passagem muito legal aqui, já em 2 Pedro, né? Que identificamos que realmente é Pedro, o apóstolo, verso 18 do capítulo 1 da segunda carta. Eu vou ler aqui. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Então esse é o Pedro que esteve com Tiago e João, né, junto com Jesus no Monte Santo, na transfiguração, quando eles viram Moisés, Elias e o Senhor Jesus, ouviram a voz do Pai, uma nuvem os encobriu. Ele diz aqui: ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. O Senhor falou: esse é meu filho amado em quem me agrado. E o verso 19: assim temos ainda mais segura a palavra profética. A palavra profética. E vocês fazem bem em dar atenção a ela. Vamos dar atenção à palavra profética. Como a uma luz que brilha em lugar escuro. Uma luz que brilha em lugar escuro. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Até que o dia clareie. Nós podemos perceber aqui que está falando da volta de Jesus. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Que maravilha, né? Estão introduzindo assim, como Pedro já falou também nessa segunda carta, a respeito da vinda de Cristo nesses versículos. Essa segunda carta também tem um alerta contra os falsos profetas, os falsos mestres que ensinam coisas indevidas, principalmente no capítulo 2. E se nós observarmos capítulo 1 de 1 Pedro, versículo, vamos para 1 Pedro, bem no início, a saudação, nós observamos o seguinte, vamos dar uma lida aqui. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então Pedro está escrevendo para essas localidades ali, essas regiões, os forasteiros da diáspora. Nós podemos pensar que a diáspora é o fenômeno da dispersão dos judeus, né? Essas cartas aqui foram escritas provavelmente no tempo bem próximo do ano 70, ano 60 e pouco, ano 70, quando foi destruído o templo de Jerusalém, também houve uma grande diáspora. Então ele pode estar escrevendo para judeus cristãos, judeus que se tornaram seguidores de Cristo, né? E também para cristãos em geral, porque todos podemos nos ver como forasteiros, peregrinos nesse mundo. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir, né? E Pedro ele fala os forasteiros da diáspora, dessa dispersão. Podem ser então os judeus cristãos, né? Ou os irmãos todos, os crentes em Jesus da sua época ali. E é uma carta geral que chega até nós. Essas duas cartas de Pedro, apóstolo, tão próximo do Senhor Jesus, nós temos a oportunidade de lê-la, de estudá-la. E aqui vamos pegar um texto então, depois dessa breve introdução, um texto básico aqui sobre a segunda vinda de Cristo, ok? Você pode pegar a Bíblia aí, pode ler comigo, vamos ler juntos. O pessoal está acenando aqui, vários irmãos, né? Vocês podem ver também quem está participando aí, que legal, né? Agradeço aí a participação dos amados aí, né? Quiser mandar estão acenando, ou fizer uma pergunta também, falar alguma coisa, a gente pode, se conseguir responder também, vamos procurar responder e estar juntos aí, ok? Amados, 2 Pedro, capítulo 3. Nós vamos procurar ir até o versículo 13, ok? Amados,
esta é agora a segunda carta que escrevo para vocês. Já nos referimos, né? 1ª e 2ª Pedro. Em ambas eu procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Pode ser os profetas aqui, provavelmente os profetas do Antigo Testamento. Nós vamos nessa série aí, vamos poder pegar também textos do Antigo Testamento referentes à segunda vinda de Cristo, que são tantos textos, e eles tinham, a igreja primitiva, ela tinha os manuscritos, ela tinha cópias do Antigo Testamento. O Novo Testamento estava em formação, ainda não tinham assim como nós temos hoje, em tantas versões, até no celular, né? Mas eles tinham cópias, eles tinham o Antigo Testamento, né? A Torá, os livros da lei, o Antigo Testamento, os profetas, os salmos, era muito precioso isso. E ele está dizendo aqui, o que os santos profetas falaram para vocês, lembrem, né? E também se lembre do mandamento do Senhor e Salvador. Os mandamentos, o mandamento do amor, o mandamento, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, os mandamentos de Cristo, e aqui também a grande comissão, né? O mandamento do Senhor e Salvador Jesus, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Pedro como apóstolo, né? Lembrando o mandamento de Cristo que os apóstolos, aqui certamente os 12 e os demais apóstolos neotestamentários, né? Os apóstolos ensinaram, inclusive Paulo também, que ele reconhece como apóstolo, certamente, né? A Bíblia ensina que Paulo, Barnabé também eram apóstolos, e aqui muito também lembrando os 12 apóstolos de Cristo. Então vamos lembrar o que os profetas ensinaram, profetizaram no Antigo Testamento, e vamos lembrar o mandamento do Senhor que os apóstolos ensinaram para vocês. E aqui no tocante à segunda vinda também. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, olha aqui a expressão, os últimos dias. Nós precisamos perceber aqui que essa expressão está sendo usada lá no primeiro século da nossa era, logo depois da vinda de Cristo, né, da igreja primitiva, já se usava a expressão nos últimos dias. Quanto mais hoje nós estamos próximos aos últimos dias, né? Nós podemos perceber que a era da igreja é a época dos últimos dias, ok? Virão nos últimos dias, então, escarnecedores, zombadores, em suas zombarias, andando segundo as paixões, e dizendo, esses gozadores, esses zombadores, que provavelmente conheciam alguma coisa da palavra, podiam ser falsos mestres também, eles estavam ali dizendo, o que eles perguntavam? Onde está a promessa da sua vinda? A igreja primitiva esperava a segunda vinda de Cristo. Nós cremos que eles esperavam a iminência para logo a segunda vinda de Cristo, né? E por algum motivo, eu creio até para que os gentios, as nações, fosse cumprido o mandamento, a grande comissão para todas as nações, essa segunda vinda nós ainda estamos esperando. Mas eles ali estavam esperando e alguns estavam zombando. Jesus não voltou ainda? Não tem hoje em dia? Hoje em dia tu não percebe, às vezes, algumas pessoas zombando assim também? Por que continuar esperando a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tudo permanece da mesma maneira, eles estavam dizendo, como desde o princípio da criação. Mas Pedro vai lembrar, olha, vocês não estão lembrados do dilúvio? Vejam, vamos lembrar Sodoma e Gomorra, desceu fogo e enxofre do céu para destruir a cidade por causa do pecado. Lembremos o dilúvio que veio sobre toda a face da terra, exterminando todas as pessoas, julgando, condenando todas as pessoas, menos a família de Noé, que foi salva pelo aquele grande barco, aquele grande navio, a arca, né? Então vamos continuar a leitura aqui, pegando o texto, verso 5. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo, diz o apóstolo Pedro, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. A criação, a terra surgiu pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído. Veja aqui essa palavra destruído, destruição, vai ser uma palavra usada também por Pedro para a destruição de céus e terra,
no final dessa época, desses tempos aqui, destruição de céus e terra, e Jesus falou, céus e terra poderão passar, mas a minha palavra não passará. Nós já vamos para o finalzinho aqui do verso 10, final do verso 10, vamos pular um pouquinho, ou melhor, verso 13, o final do texto que nós queremos nessa tarde ver juntos aqui. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra. Então haverá novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Ok? Então aqui Pedro está lembrando, vocês não já se esqueceram sobre o dilúvio? Vamos ver aqui, ó, verso 6. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados ou entesourados para o fogo. Então haverá o entesouramento da terra para o fogo, não através da água, mas o fogo. Alguma destruição cataclísmica tão grande dos céus, da terra, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. O dia do juízo tem a ver com a segunda vinda de Cristo, sim. E a destruição dos ímpios. Nós vemos que quando a palavra de Deus fala sobre a vinda de Jesus, nós estamos começando aqui falando, né, sobre a vinda de Cristo, a volta de Jesus, nós vemos que fala em destruição de homens ímpios, dos desobedientes, o julgamento dos perdidos. E esse tempo, ligando o arrebatamento da igreja, o encontro do Senhor nos ares, ou mesmo a segunda vinda visível, nós percebemos que essa manifestação do Senhor para a igreja, para os salvos, para aquele que crê, sempre é um alívio, sempre é um refrigério de reinar com Ele. E quando nós vamos vê-lo face a face, vamos vê-lo como Ele é e nos tornaremos semelhantes a Ele. E dos julgamentos, dos juízos e dessas situações terríveis na face da terra, Deus vai guardar o seu povo de alguma maneira. Guardar, também vai ter os mártires, certamente vai ter os mártires na época do anticristo, sim, aqueles que naquele período vão ter que confessar Jesus e não receber a marca da besta e vão ser martirizados, assim como também na época presente ou na época da igreja primitiva. Devemos estar sempre preparados e no fim dos tempos também, até para o martírio, porque muitos já foram martirizados e ganham um grande galardão, perdendo a sua vida. E Jesus falou, né, que vale ao homem ganhar a sua vida e perder a sua alma, né? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então vale muito mais nós termos a salvação eterna e, se necessário, perder a vida, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então nós falamos da coroa da justiça para os que amam a vinda de Cristo, e aqui fala também no Apocalipse, estou pegando o versículo do Apocalipse, né? A coroa da vida para aqueles que são fiéis até a morte. Bom, esse foi um parênteses aqui. Vamos continuar o nosso texto, ok, amados? Destruição dos homens ímpios. Verso 8, vamos para o verso 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Não esqueça. Ele está dizendo, não esqueça que um dia teve o dilúvio lá, pela água, e a terra está sendo entesourada para o fogo. E tem mais uma coisa que vocês não devem esquecer. Uma regra, uma lei, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Isso é muito importante, amados, nesse quesito sobre o final dos tempos, né? Nesses estudos que nós podemos fazer. Um dia para com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É como um dia. Deus é eterno. Para nós 1000 anos é muito tempo, para Deus 1000 anos é como um dia. Então, quando nós cremos no milênio, 1000 anos do reino de Cristo sobre a face da terra, que está por vir, né? Numa visão pré-milenista, por exemplo, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Quando nós cremos, 2000 anos se passaram desde da ascensão de Cristo ao céu, por exemplo, em torno de 2000 anos, né? Esperando o seu retorno. Para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos, ok? Nessa cronologia de Deus, então, o Senhor não retarda a sua promessa.
É isso que... Aqui eu queria frisar a primeira coisa, assim, a primeira lição central do texto que eu quero frisar contigo, com cada um aí, que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorado. Alguns podem pensar, já passou bastante tempo. O importante é ficar firme, o importante é não cair na orgia, no mundanismo, no materialismo, ficar firme no Senhor, né? O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, Ele é paciente com a igreja, Ele é paciente até com o mundo, não querendo que ninguém pereça. Olha só, aqui nós vemos uma razão ainda para o Senhor Jesus ainda não ter retornado à terra, porque Ele não quer que ninguém pereça, ninguém morra, ninguém perca a salvação, mas que todos cheguem ao arrependimento. Como diz lá, Paulo fala, né, que a vontade de Deus é que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então aqui Deus quer, um texto semelhante aqui, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, a uma vida nova, uma entrega para Cristo. Então Ele é paciente. A espera do retorno do Senhor Jesus tem a ver esse tempo dessa espera que nós devemos ter em fidelidade. Nós podemos perceber que tem a ver com a longanimidade, com a bondade de Deus e com esperando, com o desejo que todos sejam salvos, que ninguém pereça, né? Que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vamos lembrar disso aí, amados. Todos cheguem ao arrependimento. Você pode lembrar dos seus familiares, pode lembrar dos seus vizinhos, seus colegas. Tem tempo ainda, tem tempo, até o dia do juízo, até o dia da volta de Cristo, né? Tem tempo ainda para chegar ao arrependimento. Como o Senhor Jesus mesmo disse assim: façamos as obras de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Assim também como a porta se fechou da arca, se fechou quando chegou o dilúvio, e aí todos foram afogados. Mas enquanto estava sendo feita aquela arca, havia a pregação para o arrependimento. A pregação, olha, vai ter o dilúvio, arrependam-se, né? Assim como João Batista também pregou, arrependam-se, assim como Jesus também pregou, arrependei-vos e crede no Evangelho, no reino de Deus, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Essa mensagem de arrependimento nós precisamos frequentemente, diariamente, vivê-la até o dia do Senhor. Então Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Porém, verso 10, o dia do Senhor virá como ladrão. Olha só, o dia do Senhor virá como ladrão. Esse aqui é a vigilância que é necessária e importante, né? Várias vezes na Bíblia fala isso aí, o dia do Senhor virá como ladrão. Como ladrão, para aqueles que não vigiam vão ser pegos de surpresa. Para aqueles que estão vigiando vão estar aguardando, esperando, como as virgens prudentes com óleo de reserva, cheias do Espírito Santo. Eis o noivo, à meia-noite grita, o noivo, grita, clamando as virgens e a igreja, né? Saiu ao seu encontro, e elas estavam preparadas, mas aquelas que não tinham o azeite de reserva estavam adormecidas, não estavam preparadas e ficaram apavoradas, e chegou a hora e não entraram para a festa, para as bodas do Cordeiro ou para o reino. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão, verso 10, naquele dia os céus passarão com grande estrondo. Veja só o que fala aqui, amados. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ou aqui nessa versão, a NAA, eu estou usando Nova Almeida atualizada, também a terra e as obras que nela existem, a linguagem é muito forte, diz desaparecerão. Então nós cremos que vai haver novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E a presente céus e terra serão desfeitos, serão atingidos, né? Alguns creem assim que essa terra aqui ela vai ser restaurada, outros creem que ela vai ser totalmente destruída, desaparecer, e virão novos céus e nova terra. Nos indica o texto mais essa segunda opção, né? Nós cremos que isso aqui não fala no milênio, né, amados? Não fala, isso aqui lá no final. A visão pré-milenista, nós podemos crer, nós cremos que Jesus volta, vem reinar sobre as nações, né? Vence o anticristo, vem reinar sobre as nações, e aí temos o reino de Deus visível na face da terra, a partir de Jerusalém, e a igreja vai reinar com ele já num corpo glorioso. Vamos estar no céu, na terra, e aqui continua
continua essa terra aqui, e depois ainda, no milênio, Satanás é solto novamente, no milênio ele é preso, fala lá no Apocalipse, né? Satanás é solto, e aí de novo vira uma confusão, pecado, de novo, e aí sim é esse texto aqui referindo-se a como que assim é o fim da terra, dos céus da terra, para um novo céus e nova terra. Aqui Pedro não fala nada dessa questão do milênio, então são textos que nós precisamos ligar com outros textos, nós vamos fazendo isso aí. Aqui pode dar assim, parece que quando o Senhor vem, termina tudo e começa tudo de novo no novo céus e nova terra. Bom, são coisas que na palavra do Senhor, o apóstolo Paulo liga com Pedro, Pedro liga com Jesus em Mateus 24, liga com Apocalipse, liga com Daniel e Zacarias, e assim vai indo, a questão de Israel. Então, a palavra milênio mesmo, poucas vezes na Bíblia é mencionada, 1000 anos de paz, né? Alguns vão pensar que esses 1000 anos já são agora. Eu já estou entrando um pouco assim, fazendo um parênteses nessa questão, a visão amilenista, ou que o milênio já é agora no coração do crente, o reino. Mas nós precisamos, nós vemos que, veja só essa pandemia agora, esse tempo de pandemia, nós precisamos reconhecer que nós não vemos assim, literalmente, em toda a face da terra, o reino de Cristo estabelecido, um reino de paz, nós vemos guerras, miséria, morte, coisas tão terríveis na face da terra. Então nós podemos esperar ainda o reino de Cristo visível, ainda que nós já temos o reino de Cristo no nosso coração, porque ele reina, e nós podemos reinar com ele em vida agora, né? Mas o reino ele vai avançando. Nós precisamos ver o reino como que crescendo e avançando, restaurando a igreja, restaurando Israel, até aquele dia da restauração de todas as coisas, a volta de Jesus, e sim, ele reinando na face da terra, porque ele precisa reinar sobre Israel, sobre Jerusalém, porque ele é o rei dos judeus e o rei da igreja e o rei das nações, rei dos reis, senhor dos senhores. E então eu prefiro essa visão pré-milenista, que Jesus vem e instala o milênio, né? E depois então a destruição da terra para novos céus e nova terra. E tem também uma visão pós-milenista que a igreja ela é totalmente bem sucedida na evangelização dos povos e já instala o reino pela evangelização, e quando Jesus vem já a glória de Deus já está manifesta na terra através dos seus filhos, os filhos de Deus prevalecendo sobre as obras das trevas. O importante é dizer que, amados, nós cremos que Jesus falou assim sobre a igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, o povo de Deus. A igreja vai se restaurando, vai crescendo, ela para uma grande colheita final, amém? Antes da vinda de Cristo. Nós cremos nisso, muita gente está se convertendo, ainda que o reino das trevas, o império das trevas também vai se avolumando, né? Mas veja bem, sobre o reino, nós não devemos ter uma visão que o reino vai regredindo, porque lá em Daniel, lá em Daniel fala de uma pedra que é cortada sem auxílio de mãos, e essa pedra vai crescendo e se torna uma grande montanha. Nós cremos que essa pedra é Cristo, e é o reino de Deus que cresce na face da terra, se expande, assim como um fermento leveda a massa toda, nesse sentido positivo do reino. Amém? Ainda que muitas vezes o fermento também é visto de um modo negativo para o pecado. Mas veja bem que nós precisamos ter uma visão da restauração de todas as coisas, que Jesus vem e realmente vem para reinar sobre, já reina na vida dos cristãos. E um versículo que eu gosto muito na Bíblia, que muitas vezes fala na Bíblia, fala na palavra de Deus, assim, por isso nós podemos ter uma esperança também ainda para essa terra aqui, nesse sentido. Assim como as águas cobrem o mar, assim o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra. Assim como as águas cobrem o mar, assim o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra. Eu creio que isso vai acontecendo à medida que mais e mais pessoas vão se entregando a Cristo e se tornando um grande povo do Senhor, e aguardando aquele dia da sua vinda, quando isso literalmente mesmo vai acontecer, né, amados? Quando vem também Jerusalém se torna
uma cidade, uma nova Jerusalém, nesse sentido assim, o Rei Jesus, porque também está escrito lá, também está em Mateus, diz assim, ou nos Evangelhos diz assim, bendito até que aquele povo, por isso nós cremos que em Israel muitos vão se convertendo a Cristo também. Depois de uma outra live nós podemos ver sobre todo Israel será salvo, né? O apóstolo Paulo falando, e que diz, até que aquele povo clame, e vai acontecer, estão clamando, e vão clamar, bendito aquele que vem em nome do Senhor, referindo-se à volta de Jesus também. Amém, amados? Bom, mas aqui, fiz um parêntese um pouco, né? Ficando no texto mesmo, aqui em 2 Pedro, está falando, eu queria, uma das lições importantes aqui, a lição básica que eu quero trazer aqui, não retarda o Senhor a sua promessa, mas ele é longânimo, ele é paciente para com todos, porque ele quer que ninguém pereça e que todos cheguem ao arrependimento, ok? Já citei, voltando aqui ao texto, né? Indo para o verso 11 agora. Nós estamos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Então a segunda lição básica aqui, depois que Deus quer que todos se arrependam e ninguém pereça, e por isso ele não retarda a sua vinda, mas estamos esperando isso, mas enquanto isso dá oportunidade para muita gente ser salva e ter a plenitude dos gentios e a restauração de Israel, né? E a segunda coisa básica que nós queremos ver, finalizando, indo para o fim já da nossa live aqui, nós queremos ver a nossa atitude no tocante à segunda vinda, no sentido de que vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. A igreja, os irmãos, diante disso, o que nós vamos fazer? Vocês devem ter uma vida santa e piedosa, ou seja, uma vida santificada, uma vida guardada em Deus, purificada. E também, eu creio, levando o evangelho adiante, né? Porque diz aqui o verso 12, esperando e apressando a vinda de Deus. Olha só, gente. Maravilha, hein? Nós podemos esperar e apressar a vinda de Deus. Acho que tem duas maneiras básicas, assim, levando uma vida piedosa, santificada, temente a Deus, e quando Jesus diz que esse evangelho do reino será pregado a toda a terra, então virá o fim. Então, levando uma vida piedosa, santificada, e em segundo lugar, levando o evangelho, pregando o evangelho, sendo testemunha, né? Então virá o fim. Assim nós podemos esperar e apressar a vinda do dia de Deus. Até foi esse meio versículo aí que foi na propaganda da live aí que a gente colocou, né? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. A gente pode lembrar isso, memorizar, né? Vocês devem ter vida santa e piedosa, esperando. Nós podemos então esperar e apressar, torná-lo mais próximo, se a igreja for fiel, preparada para o seu esposo, a igreja como esposa do Cordeiro, uma igreja adornada, enfeitada, adornada e fiel, né? Como fala lá em Efésios, uma igreja restaurada, uma igreja purificada para Jesus Cristo, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, o céu, olha só, volta de novo essa questão aqui, os céus incendiados por fogo, né, serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, finalizando então, verso 13, nós, porém, segundo a promessa do Senhor Deus, segundo a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, lá no final de todas as coisas, né? Novos céus e nova terra, ainda que essa terra aqui vai ser incendiada, vai passar, céus e terra passarão, poderão passar, as minhas palavras não passarão, a palavra de Deus é eterna, ainda assim nós esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. E fala também de uma cidade, tem a Jerusalém natural, e a Bíblia fala também na Nova Jerusalém, aquela cidade celestial que fala no Apocalipse, né? Que nós podemos também falar mais em outra posteriormente, né? Mas aqui temos a expressão: esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça, uma terra renovada, restaurada, ou mesmo
uma nova terra plenamente, nos quais habita a justiça, o reino de Deus. O reino de Deus está avançando. O reino de Deus precisa avançar nesses dias do combate ao coronavírus. Senhor Jesus, vamos orar. Senhor Jesus, que o teu reino avance. Senhor Jesus, que o teu reino avance nos nossos corações. Jesus é o Rei. Ele reina sobre todas as coisas. Vem logo, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Enquanto esperamos a tua vinda, tenhamos vida piedosa, uma vida santa, testemunhando, levando o evangelho, fazendo boas obras, glorificando o teu nome, esperando em ti, Deus, e sendo luz do mundo e sal da terra, testemunhando até o dia da vinda, apressando, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Nós cremos no teu reino. Jesus ensinou a orar. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos que, assim como as águas cobrem o mar, assim o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra. Nós cremos que cada filho de Deus representa uma vida que vai testemunhando, vai levando adiante o evangelho em vitória. Senhor, guarda-nos nesses dias. Guarda-nos nesses dias de pandemia, que seja vencida essa pandemia aqui na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, no Brasil, no mundo todo, Senhor. Abençoa aqueles que estão procurando uma vacina, remédios, Deus. Abençoa essa parte científica, coloca a tua mão, os teus milagres, Deus, o teu poder, o teu milagre, para que seja vencida essa situação de pandemia em nome do Senhor Jesus. Abençoa os filhos de Deus, abençoa a humanidade, Deus. Tu já deste o teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, e nós esperamos o seu retorno em glória, porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e todos nos céus, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Abração a todos aí. Não sei se alguém colocou, o pastor Guinter entrou ali, o Nestor já estava, também tem muitos irmãos aí participando, alguns, né? Alguns irmãos... Carlos também, né? E assim vai, que bênção. Carlos Cotes, Marley Kremer, abração a todos aí. Raul, bom, não vou citar todos, tem vários aí, né? E fico agradecido de estarmos juntos aí. Deus te abençoe, Deus fique contigo. E segunda-feira, no mesmo horário, nós vamos continuar aqui textos bíblicos referentes à segunda vinda. Se tu gostou, fala para os teus amigos, fala adiante aí. Vai ficar no Instagram, vai para o YouTube, você pode olhar depois também, fala para os irmãos, podem olhar mais tarde, vai ficar registrado aí. Grande abraço, amados!